Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e vamos estudar mais um conteúdo de matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os números naturais. Vamos estudar sobre os números naturais e entender algumas questões práticas em relação aos números naturais. E para o começo desta aula, eu vou iniciar com a seguinte pergunta, que por certo você também tem se perguntado nesse momento. O que são os números naturais? Em matemática, números naturais, o que é isso, números naturais? Pois bem, os números naturais, eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Então, em diversas situações, no dia a dia da gente, nós estamos fazendo uso dos números naturais. Quer ver como isso é uma verdade? Olha só, se eu perguntar para você quantos anos você tem, responde aí para mim, quantos anos você tem? Por certo, você vai representar a sua idade com um número. Você vai dizer que tem 8, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, enfim. Você vai utilizar um número para representar a sua idade. Vamos a uma outra situação, a um outro exemplo. Quantos gols o seu time fez? Vamos supor que na escola você tinha um time com seus amigos e o seu time marcou quantos gols na aula de educação física? Com certeza, você vai utilizar um número para dizer a quantidade de gols feita pelo seu time. Vamos a um outro exemplo. Na sua mochila, você tem quantos livros? Quantos livros você tem? Você vai contar aí, você tem um livro de português, um de matemática, um de ciências, de história, de geografia, enfim. Nessa situação, você também vai estar utilizando um número para representar a quantidade de livros que você tem. Vamos aqui a um outro exemplo? Vamos pegar como exemplo o código de barras. Esse código de barras, ele vem, por exemplo, na embalagem de produtos que compramos nos supermercados. E esse código de barra, ele tem alguns dígitos, alguns números, e esses dígitos são representados por numerais. Então, os números naturais, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles estão presentes no nosso cotidiano. E para que eles são utilizados? Eles são utilizados em diversas situações, nessas como eu exemplifiquei e nessas aqui que eu vou trazer para vocês. Os números naturais, eles são utilizados em situações de contagem, quando, por exemplo, eu quero estabelecer a quantidade 1, 2, 3, 2, 3, 4, enfim. Quando eu quero estabelecer uma contagem, estabelecer uma quantidade, eu utilizo números naturais. Os números naturais, eles também são usados para estabelecer uma ordem. Vamos tomar como exemplo uma corrida. Quem chegou, por exemplo, em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar? Nós usamos os números naturais para estabelecer essa ordem. Os números naturais, eles também são utilizados em situações para se ter um código, no exemplo que eu citei do código de barra, como também para fazer uma medida. Vamos pegar como exemplo a temperatura, qual a temperatura do seu corpo. Vamos pegar como outro exemplo a trena, que serve para medir uma determinada espessura, um determinado comprimento, uma determinada largura. Então, em diversas situações, nós estamos utilizando os números naturais. E eles servem para quê? Eles servem para fazer uma contagem, para estabelecer uma ordem, um código ou uma medida. E aqui eu apresento para vocês a sequência dos números naturais. Eu apresento nesta reta numerada os números naturais, a sequência. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e eu coloquei aqui, ó, reticências. Significa dizer que os números naturais, essa sequência vai bem mais adiante, 13, 14, vai bem longe, ou seja, os números naturais, eles iniciam com o zero e eles não têm fim. Como os números naturais não têm fim, nós dizemos que os números naturais, eles são infinitos. E observe, quanto mais longe um número ficar do zero, maior esse número é. Vamos aqui pegar como exemplo o número 2, que é o número natural, e o número 8. Quem é maior, o 2 ou o 8? O 8 está mais distante do zero.
Quanto mais distante do zero, maior este número é. Então, fica aqui a dica sobre números naturais. E aqui vai um lembrete. Os números naturais começam com o número zero. Sempre começa com zero, mas eles não têm um número final. Por isso dizemos que os números naturais eles são infinitos. Então, boa aula, muito obrigado e bons estudos para todos vocês.